Em cumprimento à etapa passada, ou à nossa quarta aula, nós vamos falar da obra Depois da Morte, com Leon Denis, mais alguma coisa sobre o perispírito. A elevação dos sentimentos, a pureza da vida, os nobres impulsos para o bem e para o ideal, as provações e os sofrimentos pacientemente suportados, depuram pouco a pouco as moléculas perispiríticas, desenvolve e multiplica as suas vibrações. Quanto mais elevado é o espírito, tanto mais sutil, leve e brilhante é o seu perispírito. Tanto mais isento de paixões e moderado em seus apetites ou desejos é o corpo. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa, O Despertar da Consciência. O pensamento de Leon Denis é a nossa pauta. Mas antes, gratidão a Aline Gonçalves, que nos conduz até vocês, a vocês, telespectadores, que são a causa do nosso existir, empresas e emissoras parceiras, todos os corações solidários e fraternos, Deus os abençoe imensamente por tudo que tem feito, por tudo que estão fazendo e por tudo que farão para nos auxiliar nessa interminável jornada. E o pensamento de Miramês para nos ajudar nesta magnificente temporada com Leon Denis e depois com Miramês. Ele narra que todos os recursos exteriores encontram com mais eficiência no interior de cada ser, dependendo da inteligência trabalhar lado a lado com o coração. Na etapa passada, ou na aula passada, falamos que todos os recursos exteriores estão ao entorno, ou ao nosso entorno, esperando só as nossas decisões. E agora ele frisa que todos os recursos exteriores se encontram com mais eficiência no interior de cada ser. Só que depende da inteligência trabalhar lado a lado com o coração. Você sabe aonde está a inteligência no espírito? Na mente, no mental concreto. A inteligência superior que transcendeu é o mental superior. Só que o mental superior e o emocional superior, os dois formam o coração no espírito. Então, mental superior, emocional superior, quer dizer, conhecimento transcendente vivenciado forma o coração. Então, depende da nossa inteligência trabalhar lado a lado com esta informação vivenciada e sublimada que está em nosso íntimo. E Leon Denis, dando sequência ao seu pensamento, a luta, ou melhor, luta corajosamente contra as paixões vis, luta pelo espírito e pelo coração, corrige teus defeitos, adoça teu caráter, fortifica tua vontade, eleva-te pelo pensamento acima das vulgaridades terrestres. Então, se aqui ele está recomendando, Miramês, que a nossa inteligência trabalhe
o nosso mental concreto trabalhe em perfeita conexão com o mental e o emocional superiores, para Leon Denis, nós vamos lutar corajosamente contra as paixões vis que nos aprisionam. Lutar pelo espírito e pelo coração. Mais uma vez, o coração é esse lá no âmago do ser. E agora aqui, o espírito é o campo que nós chamamos da essência do ser, o corpo átmico ou o que nós chamamos de corpo celestial. O corpo de expressão da superconsciência. E também o corpo intuitivo ou o corpo búdico, que está a serviço dessa consciência. Então nós vamos lutar pela iluminação e expansão do espírito e também pelo coração, em conexão com a inteligência aqui agora, nós vamos adoçar o nosso caráter, porque esse é aqui. Nós vamos fortificar a nossa vontade que vem de lá, do campo búdico, do campo intuitivo, gerenciando o emocional e mental superiores e a própria mente, a nossa inteligência, e se obedecermos, nós vamos elevar-nos pelo pensamento que vem também de dentro e acima das vulgaridades terrestres vamos construindo a nossa realidade. E nós vamos começar hoje dentro da pauta geral, saber e ser, e também da segunda pauta que é o pensamento de Leon Denis. E eu pergunto a vocês, vocês são livres pensadores ou pensadores livres? Eu sou as duas coisas, mas me vejo mais como um livre pensador. Às vezes não me percebo ainda pensador livre de muitas amarras que eu gostaria de ter solucionado. Na apresentação desta etapa, que é a quinta etapa, vamos falar inicialmente de liberdade e responsabilidades. Sabemos que a liberdade é filha da verdade e solidariedade ninguém vive. Isso é uma lei, uma das mais contundentes em todo o cosmos. Ninguém vive sem o outro. E ser solidário é colocar o nosso universo a serviço do outro, sabendo que tudo que existe na criação em Deus, por característica, tudo que existe é solidário. Da obra Joana d'Arc Médium, de Leon Denis, quanto a mim, se meus títulos são modestos para falar, pelo menos um há que reivindico ativamente: o de estar liberto de qualquer preocupação de partido, de todo cuidado de agradar ou desagradar. É na liberdade plena de meu pensamento, com a minha consciência independente, isento de qualquer ligação, não procurando, não querendo em tudo senão a verdade. É nesse estado de espírito que entro em tão elevado assunto e vou buscar a chave do mistério que envolve tão incomparável destino, que é da alma, do espírito como ser imortal. Então ele já chegou no estado que gostaríamos, de ser um livre pensador e ao mesmo tempo um pensador livre, sem ficar preocupando com o que os outros vão pensar. Então, quanto a ele, e compro a ideia para mim, quanto a mim, começando a falar com vocês neste momento, se meus títulos são modestos para falar da trajetória dos potenciais da alma, pelo menos um há quem reivindico ativamente para a nossa trajetória. O de estar liberto de qualquer preocupação de partido. Não somos partidários, somos patriotas, como ele o é. De todo cuidado de agradar ou desagradar, porque nós devemos, de fato, prestação de contas à nossa própria consciência.
E é na liberdade plena de meu pensamento, digo eu, com a minha consciência independente, que a mim mesmo me fiz através dos milênios, isento de qualquer ligação, não procurando, não querendo em tudo senão a verdade, que é mãe da minha liberdade. É nesse estado de espírito que entro em tão elevado assunto e vou buscar a chave do mistério que envolve tão incomparável destino, do abismo às estrelas, das origens às suas mais magnificentes escaladas. E para isso temos uma pauta que está no nosso primeiro livro e vai ser acrescentado esse último, embora isso não esteja na obra original. Mas pedimos a permissão, muitas pessoas já estão usando e nós tivemos a liberdade também. Está na obra Catecismo Espírita, tende por templo o universo. Pode imaginar o cosmo ou o seu próprio universo. Por altar, a consciência, que é o centro de nosso universo. Por imagem, Deus, o Deus interior, o mais profundo, o mais puro, o mais belo que já angariamos. Por lei, a caridade, o seu processo de iluminação constante e expansão consciencial. E por religião, o amor que gera e nutre a vida e, ao mesmo tempo, a lei que a tudo governa. Como disse-nos Lázaro, no item 8 do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, o amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. E os sentimentos nasceram dos instintos, porque os instintos se elevaram até transformarem em sentimentos neste amor. E o que nós temos no âmago do nosso ser, para iluminar-nos a cada dia, é o que chamamos de amor como lei, o que dá diretiva ou diretriz para a nossa própria consciência. E por intermédio desse templo interior, dessa consciência lúcida, desse reino de Deus em nós, da caridade constante como processo iluminativo, nós vamos expressar o amor que já somos, em governo de nossa própria realidade e também ampliá-lo a cada passo na direção imensurável que nos aguarda. Agora da obra O Grande Enigma, relembrando algumas coisas e acrescentando outras como sempre. Vindas de Deus, todas as almas são irmãs. Todos os filhos da raça humana são unidos por laços estreitos de fraternidade e de solidariedade. Então, cabe parar aqui. Então, todas as almas, vindas de Deus, ou melhor, em Deus, porque Ele é a grande alma e nós somos um foco dentro dessa grande alma. Então, em Deus, todas as almas são irmãs, porque não vieram de Deus. Deus não está num lugar. À época, foi o que ele alcançou, vinda de Deus. Hoje ele corrige. Em Deus, todas as almas são irmãs. Somos um nele. Todos os filhos da raça humana ou não, são unidos por laços estreitos de fraternidade. Somos um, fraternidade é simbolismo de unidade. Então, quando falar o exercício da fraternidade, nós estamos nos comportando como um, fazendo ao outro o que eu faria a mim mesmo. E solidariedade, colocar o nosso universo a serviço do nosso semelhante, que por lei ele também deveria fazer o mesmo. Então, fraternidade e solidariedade universais. E por que os progressos de cada um são sentidos por todos, os rebaixamentos de um só afetam o conjunto. Vou ler agora de carreirinha para vocês. Então, em Deus, todas as almas são irmãs,
Todos os filhos da raça humana ou de outras raças de todos os reinos são unidos por laços estreitos de fraternidade e de solidariedade. E porque os progressos de cada um são sentidos por todos, tudo reflete em tudo, os rebaixamentos de um só, meu, seu, de qualquer um de nós, afetam o conjunto. Por isso, quantas vezes você se pega com dores dilacerantes? Quem será que está falseando as leis, que está em desarmonia consigo e afetando o conjunto? Quantas vezes você se pegou numa felicidade que não cabe dentro de você? Alguém fez algo enobrecedor, já que às vezes você fala, mas o que eu fiz para sentir esse sofrimento agora ou essa plenitude? Então, a algum ponto, em algum lugar, alguém fez algo enobrecedor que te deixou feliz, se não foi você diretamente. Ou infeliz, se assim for. Todos os seres estão ligados uns aos outros e se influenciam reciprocamente. O universo inteiro está submetido à lei de solidariedade e completo de fraternidade. Isso é forte porque todos, eu já falei várias vezes nessas leituras anteriores, todos os seres estão ligados uns aos outros e se influenciam reciprocamente. Eu em vocês, e etc. E Kardec, tanto quanto André Luiz, e não depende de distância para que haja essa influência, depende de frequência, de vibrações. Frequências e vibrações. Então, o universo inteiro, então toda a criação em Deus, está submetido à lei de solidariedade. Não há como negar. Os mundos nas profundezas do éter, os astros que a milhares de léguas de distância intercruzam seus raios de prata. Conhecem-se, chamam-se e respondem-se. Percebe que se é tudo, tudo são seres. Eu sou um ser animando a forma humana. Eu e você, iluminando-nos, estamos edificando uma estrutura angelical, um anjo. Os anjos, os arcanjos, como nós já falamos, até remontar aos Cristos. Só que aqui vemos algo maior ainda. O mundo é um ser, porque o planeta Terra é o corpo ciclópico do Cristo que o criou, que o edificou e a ele governa, cuja figura personificada de Jesus é uma fração desse Cristo. E nós sabemos que o sistema solar é um ser regido por uma consciência mais experiente. Assim como uma constelação menor, uma maior, uma galáxia, uma nebulosa menor, uma maior, um universo e assim por diante. Então agora vejamos os mundos nas profundezas do éter cósmico. Os espíritos, unindo-se em dois ou mais, formaram o amor substância e com ele o éter cósmico, do qual tudo vai originar-se dali para frente. Então, os astros que a milhares de léguas de distância. Cada légua tem 6 quilômetros. Então, imagina milhares. E pode botar milhares nisso. Então, intercruzam seus raios de prata, quer dizer, suas fulgurações divinizantes. Assim como cada sol é o centro consciencial do sistema solar, cujos Cristos envia o que há de melhor para esse centro, e desse centro nasce a consciência diretora do próprio sistema. E esses astros conhecem-se, o nosso Cristo com o seu planeta, o de Marte, de Júpiter, etc. E pode ser um sistema solar, uma constelação, uma galáxia. Então eles conhecem-se, chamam-se
e respondem-se, porque num dado momento, o Cristo do nosso planeta chamou esses governadores dos outros e juntos elaboraram o que consta no Gênesis, quando terminou o processo da estruturação do reino mineral, vegetal, animal, pré-humano. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, todos eles estavam juntos nesse processo de criação. Então, eles se comunicaram porque se conheciam, convocaram uns aos outros e eles vieram ao encontro e tudo se fez. Uma força que denominamos atração os reúne através dos abismos do espaço. De igual maneira, na escala da vida, todas as almas estão unidas por múltiplas relações. Quem é essa força? O arquiteto cósmico, que denominamos Deus. Então, uma força que denominamos de atração, a primeira lei que temos notícia, que uniu os elementos e une todas as coisas, vai reunir em torno de objetivos comuns esses mestres ou cada um de nós. Isso lá no abismo dos espaços para criar as macroestruturas. E de igual maneira, na escala da vida, todas as almas estão unidas por múltiplas relações, de acordo com os nossos interesses, e daqui a pouco vai ficar mais claro essa ideia ou na próxima aula. Então, nós nos unimos por objetivos comuns, por afinidades, por estágios íntimos e às vezes periféricos que desenvolvemos, por tudo aquilo que nos promove e que auxiliamos a promover os demais. A solidariedade que as liga se funda em identidade de sua natureza, da igualdade de seus sofrimentos através dos tempos, na similitude de seus destinos e de seus fins. Então, está aqui as características que vão nos unir. Então, exemplo. Então, de igual modo, nós vamos nos unir de acordo com as nossas relações. O que vai nos... Quais características? Dentro da solidariedade, que vai nos ligar umas às outras, tem também a identidade. Com que eu me identifico? A minha natureza moral e espiritual. Com outra alma, com conhecimentos com valores afins. Então, a solidariedade que as liga vai fundar, tem o fundamento. O que nos liga? Eu, a Aline e a vocês. Identidade de nossa natureza, as nossas buscas. Igualdade de nossos sofrimentos através dos tempos, que nós queremos solucionar isso. Nós passamos por essas dificuldades juntos há milênios. E também a similitude de nossos destinos. Para onde queremos ir? E de seus fins. Qual a finalidade de chegarmos a esses destinos felizes, iluminados pelo conhecimento e libertos, cada um de nós, pela vivência deste. A exemplo dos astros do céu, a exemplo dos astros dos céus, todas as almas se atraem. A matéria exerce sobre o espírito seus poderes misteriosos, qual Prometeu sobre sua rocha. Ela o encandeia aos mundos obscuros. Então, é exemplo dos astros, que nós vimos que são seres que se atraem de acordo com o projeto de cada Cristo. Todas essas almas se atraem. Então, nós nos atraímos de acordo com os fins e os objetivos que vimos na tela anterior. A matéria exerce sobre o espírito,
e aqui estava com E minúsculo. Leon Denis nos autorizou a pôr com E maiúsculo, porque a matéria é feita de espírito com E minúsculo, segundo ele. Então não daria para a matéria influenciar no espírito, porque é ele, espírito, que está compondo a matéria. A consciência, as unidades materiais, que nós chamamos de átomos, da escala estequiogenética ou tabela periódica, tem a influência, sim, sobre os elementos retardatários e, de acordo com o seu estado consciencial, pode influenciar próton, nêutron, elétron e assim por diante. Só que ele está falando aqui que a matéria, que já está constituída por espíritos, com E minúsculo, exerce sobre o espírito, com E maiúsculo, seus poderes misteriosos, porque ela pode puxá-lo para a frequência dela. E isso está na questão 605A da obra O Livro dos Espíritos. O espírito, ao encarnar, ele traz os seus valores intelecto-morais e liga-se a um outro ser que não é o seu próprio ser, que é o ser do corpo. Se ele influenciar o corpo, ele vai levar o corpo, com tudo que nele existe, para a angelitude, porque o corpo se transforma em perispírito, este em alma e assim por diante. Agora, se a matéria influenciar, ela o leva rumo à brutalidade. Então, qual Prometeu, lá da mitologia grega, a matéria o encadeia aos mundos obscuros. Então, no caso, pode ir nos puxando para baixo, levando-nos para os abismos. Então, a alma humana sente todas as atrações da vida inferior. Ao mesmo tempo, percebe os chamados do alto. Então, veja a maravilha disso. Então, nós, como almas humanas, animando esse corpo, essa matéria, sentimos todas as atrações da vida inferior, por uma estrutura que em nós existe chamada de ego, filho do egoísmo, de um estágio evolutivo. Então, vai nos convidar ao poder transitório, aos prazeres ilusórios, a tudo que esse mundo material nos oferece. Só que, ao mesmo tempo, ela percebe os chamados do alto, do âmago da sua consciência. Porque o que há de mais nobre e belo nessa alma, tudo que nós promovemos em nosso corpo físico, transforma-se em forças psi, a partir dos instintos, sensações, emoções, sentimentos, pensamentos, as inteligências, intelectiva, emotiva e espiritual. Então, nós já construímos o mental superior, o emocional superior, o campo das intuições e o âmago da consciência. Como fazemos isso? Usando a nossa inteligência com os nossos departamentos no mundo mental, segundo Emmanuel. Temos a inteligência, o poder imaginativo, o desejo, a memória, e tudo que nós transmutamos por aqui, vamos edificando o andar de cima lá. Da mesma forma que o neutro transmuta-se em próton, o andar de cima, que transmuta-se em elétron, em fóton, e o fóton forma a consciência do próprio átomo. Então, tudo que nós movimentamos e sublimamos por aqui, do físico para o perispírito e desse para o mundo mental, vamos construir a nossa essência consciencial. Então, o mais alto aqui não quer dizer somente os espíritos, mas a própria consciência. Vamos mudar a temática, porque foi só um pequeno aquecimento, uma introdução. Agora a epopeia da alma. E da obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E ele começa interrogando: quem de vós cantará, ou melhor, quem de vós contará a epopeia da alma, lutando pela conquista de seus destinos no imenso ciclo das idades e dos mundos? E segue ele. Ou então, a lenta elaboração, a dolorosa gestação da consciência desde os estados inferiores,
a construção laboriosa de uma individualidade, de um ser imortal, de um ser moral? Quem fará isso por nós? Quem contará a obra do homem, lutador, imortal, erguendo em meio às suas dúvidas, suas discórdias, suas angústias e suas lágrimas, o edifício harmonioso e sublime de sua personalidade pensante e consciente? Quem nos ensinará estas coisas? Quem? As vozes interiores e as vozes do além. Então vamos voltar. Então, quem de vós contará a epopeia da alma, a trajetória da alma, que luta pela conquista de seus destinos, porque somos os agentes do nosso destino? E ele narra, e nós vamos mostrar, a mim mesmo me fiz através das idades. O imenso ciclo das idades e dos mundos por onde já passamos, desde a origem do espírito recém-nato do psiquismo divino, até onde nos encontramos e daqui rumo à eternidade. Quem vai nos dizer isso? Ou então, a nossa lenta elaboração de nossa própria, a gestação de nossa própria consciência. Nós acabamos de falar com Emmanuel que a mente, o nosso intelecto mais primário, o mental concreto, nós construímos a superconsciência. E nesse campo imortal, mental e emocional superiores, campo intuitivo e o campo celestial, o reino de Deus em nós, tudo isso nós estamos construindo a partir do que nós estamos fazendo com as nossas vidas aqui. Ou então a lenta elaboração, a dolorosa gestação da consciência desde os estados inferiores, desde a origem do princípio inteligente do universo. A construção laboriosa de uma individualidade que hoje somos, com quase a idade do universo, de um ser moral. O ser moral é até o mental concreto. Esse é o ser moral. Do mental superior para dentro é o ser espiritual. O ser espiritual é imortal, o ser moral ainda não. Tudo que é moral pode transformar-se em espiritual. E às vezes o que é espiritual pode descer para ajudar o moral. Então, quem vai nos contar tudo isso? Além dessa individualidade, que é o próprio espírito, com E maiúsculo, e o ser moral, que é o que nós estamos vivenciando para a nossa iluminação consciencial. Porque moral, para o Livro dos Espíritos, a individualidade moral é a inteligência intelectiva, emotiva e espiritual. Aqui está o ser moral. O ser espiritual é o mental superior, o emocional superior, o campo da intuição e o campo celestial. Quem cantará a obra do homem? Fazer dela um poema e etc. Lutador imortal. O imortal está lá, mas está sendo construído com o que mandamos daqui. Erguendo em meio às suas dúvidas, nós, com as nossas dúvidas, nossas discórdias, nossos melindres, nossas angústias e nossas lágrimas. Mas estamos construindo o edifício harmônico e sublime de nossa personalidade ou de nossa individualidade também, pensante. Personalidade é pensante e consciente. Tudo isso está aqui para o nosso mundo, mas vai construir o lá, o mundo imortal. Então, a personalidade pensante somos nós, porque o espírito intui, e o ser consciente somos nós. Lá é a superconsciência. Então, quem nos ensinará estas coisas? Quem? As vozes interiores
o nosso patrimônio angariado, e o que nos faltar, as vozes do além. Porque quando nós nos esforçamos para fazer o bom, o belo, o justo, o verdadeiro, essas vozes, esses seres que já passaram por onde passamos, que como vimos nas aulas anteriores, se interessam por nós, para ser mais exato, na aula anterior. E não nos abandona, porque para eles a felicidade é descer para auxiliar os que ficaram. E para nós é quando estendemos a mão àquele com maior dificuldade. Aí está o mérito e o processo de expansão e aceleração de nosso próprio mecanismo evolutivo. Então, saber consultar o que já possuímos e o que nos faltar. Vamos dar um exemplo prático com o Miramês. Quando buscamos nesse livro oculto, nessas vozes interiores, e não encontramos por não termos construído ainda tal informação, o mundo mental, onde está o nosso consciente, aqui da nossa personalidade pensante, ele tem autorização para buscar nas vozes do além as inspirações. E nós vamos ver que nós vamos fazer essa petição e Deus vai responder com a inspiração. Por nosso modo de vida, nós vamos orar, fazer o que nos cabe, de acordo com o que já sabemos, e o que nos falta virá por inspiração desses outros luminares. E agora nós vamos ver como fazer isto. Então, se há as vozes interiores e as vozes do além, primeiro buscamos nas vozes interiores. Primeiro temos que esgotar tudo que temos. Só então buscarmos novas informações. Ainda na mesma obra, o mais belo livro está em nós mesmos. O infinito revela-se nele. Feliz daquele que nele pode ler. Você já me viu colocar essa tela, me parece que 3 vezes, não foi? Por que está repetindo isso de novo? Agora veja o que nós vamos enxergar agora. Então, o mais belo livro está em nós mesmos. O que já escrevemos e o que estamos conectados com ele. O infinito revela-se nele. Feliz daquele que nele pode ler. Porque o que temos em nosso âmago, no reino de Deus em nós, nós vamos expressar por meio do Cristo, do Self, de nossa intuição, de nossa vontade. É fácil. Mas temos também a conexão com o infinito, por intermédio de 972 virtudes que tornaram um ser uno que nós chamamos de centro coronário que nos liga ao infinito. Só consegue acessar esse infinito quem busca primeiro a paz íntima. Então, nós estamos aqui na busca da paz íntima, em primeiro lugar, e depois a conquista do infinito. A paz íntima é quando fazemos o máximo do mínimo de tudo que já sabemos, porque o dever é lei da vida e eu devo exercitar na prática todas essas virtudes que compõem o centro coronário, todas as que compõem o centro frontal, que estão a serviço do ser moral. O ser espiritual tem 972, o ser moral apenas 96, para que ele use a sua palavra, ele tem mais 16, para que use os seus sentimentos, mais 12, para gerir os seus corpos, 10, para vitalizá-los, 6, para criar as possibilidades, 4, e para importar recursos, a natureza, 3. Centro coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, esplênico, genésico, e depois a gente chama de centro básico ou Kundalini. Então, o mais belo livro está em nós mesmos, o que já escrevemos.
E o que ainda não conseguimos escrever, vamos buscar nas vozes do além. Temos o centro coronário para fazer isso. Temos também o centro frontal. Nós podemos usar a nossa inteligência, o nosso poder imaginativo, consultando as nossas memórias e usando os nossos desejos para criar novos pensamentos, capacidade criativa para fazer acontecer. E, nesse sentido, se não encontramos em nós mesmos, a mente tem autoridade e autorização para buscar em outras mentes os referenciais, as inspirações para que isso se dê. Então, o infinito pode revelar-se por nosso intermédio neste livro oculto, porque quando passa pelo coronário, a informação já fica em nossa superconsciência, porque é o espírito, o âmago do ser que está, o Deus em nós que está buscando isso, em conexão com outros seres semelhantes a esse, e ele vai iluminar o Cristo, ou por ele se expressar, que vai iluminar a mente e a fração atuante como centro da personalidade, e tudo isso vai desencadear para que a alma, como fração, como semente, torne-se uma árvore, assim como a floresta de onde ela veio já é. Aprendei a abrir, a folhear, a ler o livro oculto em vós, o livro das metamorfoses do ser. Ele vos dirá o que tendes sido e o que sereis. Ensinar-vos-á o maior dos mistérios, a criação do eu que somos nós, pelo esforço constante. A ação soberana que, no pensamento silencioso, faz germinar a obra. E segundo vossas aptidões, vosso gênero de talento, far-vos-á pintar as telas mais encantadoras, esculpir as mais ideais formas, compor as sinfonias mais harmoniosas, escrever as páginas mais brilhantes, realizar os mais belos poemas. Também, vocês já nos viram ler e repetir isso várias vezes. Agora veja o que nós vamos mostrar agora. Aprendei a abrir. Como que eu posso abrir o livro oculto perispiritual que um dia foi corpo físico, hoje governa o corpo físico, se eu não cuido deste corpo? Porque é com ele, com a sua promoção, com a sua sublimação, que eu vou construir os instrumentos para viajar e acessar o livro perispiritual a partir do modelo organizador biológico. É lá que eu vou buscar a cura quando eu estrago aqui. Lá pode estar a causa ou a solução. A causa da doença ou a solução para ela. Então, aprender a abrir. Então, primeiro eu vou conhecer o que está palpável, o que está próximo, a sua anatomia, a sua fisiologia, para então aprender a consertar o que estragamos e depois exercício da solidariedade, da fraternidade, inicialmente da solidariedade, que é a autorrealização, e depois da fraternidade, que é o processo da iluminação. Então, nós vamos aprender a abrir o âmago do próprio corpo físico, a folhear tudo que existe nele e a ler esse livro oculto em nós, a partir do físico à nossa totalidade, até o mental concreto. O livro das metamorfoses do ser, porque nós vamos buscar a origem do próprio corpo físico, antes de ser corpo. Hoje, como um todo, cada elemental que governa cada sistema o fez em corpos separados. Eles todos formam um elemental único que está sendo regido pelo elemental superior do modelo organizador biológico. Ele é a consciência desse. Aqui vários Cristos governando cada planeta, cada sistema.
E a consciência diretora do sistema solar, que está no modelo organizador biológico em relação ao corpo, o governa plenamente. E assim acontece. Então eu vou estudar cada um de seus sistemas e depois outros elementais que governam cada órgão dentro do sistema. Cada tecido dentro do órgão, cada célula dentro do tecido, cada molécula dentro da célula, cada átomo dentro da molécula, as partículas atômicas, subatômicas, até remontar à origem da vida. Agora já li esse livro das Metamorfoses do Ser. Ele vai me dizer o que fui, o que eu tenho sido e o que serei. Baseado no meu passado, nós fazemos essa leitura. Então, se eu aprendo a ler esse livro, eu vou saber o que fui e o que serei. Ele vai me ensinar, porque tem todas as potências em separado e, ao mesmo tempo, a síntese. Ele vai me ensinar o maior dos mistérios. Qual o maior dos mistérios? A criação do eu. Porque se hoje eu sou esse eu, em evolução, foi pelo meu esforço constante e de todos esses seres que me compõem. A ação soberana que no meu pensamento silencioso, inteligência, imaginação, desejo, memória, criei o pensamento sobre a regência de minha vontade, transformando emoções e sentimentos menores. E agora, nesse pensamento silencioso, eu faço germinar a obra, porque aprendi a ler esse livro. E segundo minhas aptidões, o que já desenvolvi, porque se o homem soubesse a força que tem e colocasse a sua vontade a serviço dessa força, desse reino de Deus em nós, desse evangelho interno, ele seria capaz de realizar verdadeiros prodígios que não passa de um desenvolvimento das aptidões e capacitações humanas. E segundo o que eu já desenvolvi de aptidões, dos meus recursos inatos, o que eu já construí, e à minha disposição os recursos latentes, o meu gênero de talento, o que eu quero desenvolver agora nessa etapa, baseado nas minhas aptidões. Então aqui são aptidões que me predispõem a desenvolver os meus talentos. Isso vai fazer com que eu possa pintar as telas mais encantadoras, porque eu dependo desses seres elementais para fazer isso acontecer. E eu abri meu livro, aprendi a ler, sei quem vai trazer as cores de minhas telas, quem vai estar na tinta, na própria tela e etc. Então agora eu posso pintar as telas mais encantadoras se eu domino tudo que está atrás, porque eu sou a soma, como vimos na aula anterior, de tudo que me antecede. E eu vou usar tudo que me antecede do que está no meu ou no universo em torno, como também já vimos, e pintar as telas mais encantadoras, porque eu vou aglutinar seres para a composição de uma obra semelhante a mim, aparentemente inanimada. E eu posso agora esculpir as mais ideais formas. Então eu vou idealizar as coisas mais belas, construir as mais belas formas. E eu posso compor as sinfonias mais harmoniosas. Porque imagine uma orquestra, 600 músicos, exercitando uma pauta, ou executando uma pauta, na mais perfeita harmonia. Assim é a alma com seus elementos constitutivos. Assim somos nós na governança de nosso corpo. Então, as sinfonias mais harmoniosas, nós podemos fazer com que tudo isso funcione em mais perfeita harmonia, escrever as páginas mais brilhantes, que são as nossas atividades do dia a dia, escrever no livro da vida de forma mais brilhante, realizar os mais belos poemas. A vida é um poema, e dentro da vida, ou melhor, a vida é um livro de poemas, e dentro da vida somos um dos poemas, compondo uma página do livro, e a cada dia vamos escrevendo esse poema de nós mesmos. Tudo está aí, em vós,
em torno de vós. Tudo fala, tudo vibra, o visível e o invisível. Tudo canta e celebra a glória de viver, a ebriedade de pensar, de criar, de associar-se à obra universal. Esplendores dos mares e do céu estrelado, majestade dos cimos, perfume das florestas, melodias da terra e do espaço, vozes do invisível que falam no silêncio da noite, vozes da consciência, eco da voz divina. Tudo é ensino e revelação para quem sabe ver, escutar, compreender, pensar, agir. Até aqui está na 9ª edição de nosso livro. As telas próximas vai mostrar o que vai estar na 10ª edição. Vocês vão gostar. Então, tudo está aí. Onde? Em nós e em torno de nós. Se eu já sei a minha origem e natureza e agora a minha destinação, tudo fala, tudo tem voz. Vocês perceberam no primeiro livro, com Pietro Baldi, da obra Noures, Técnicas e Recepções das Correntes de Pensamento, ele vai mergulhando no mundo mental e buscando a origem da vida quando chega lá nos mais pequeninos seres que eu acredito ser os princípios inteligentes do universo. Eles têm voz. Quem és tu que ouves? Ouça, nós te dizemos. Então tudo fala. E a linguagem qual é? Dos sentimentos. Não é a nossa verbalizada. Nem no mundo dos espíritos usamos a nossa linguagem verbalizada como aqui, mas a linguagem do pensamento e da consciência. Então, tudo fala, tudo vibra, vibração. E a vibração já é um aglomerado de muitos seres. Por exemplo, os eflúvios de nossas consciências chegam no mundo mental e se transformam em milhares de cores. E as cores se unem, formam as vibrações. E as vibrações transformam-se em sons e viajam na estrutura do ar. Então tudo fala, tudo vibra, o visível, o que nós estamos vendo, e o invisível também. E às vezes o invisível mais dinâmico que o visível. Tudo canta e ao mesmo tempo celebra a glória de viver, porque tudo é vivo, desde o mais ínfimo fascículo de luz, que é o espírito na origem, tudo vive e sente. A ebriedade de pensar, eles estão sendo usados na matéria mental para dar forma aos nossos pensamentos. Estão pensando ou sendo pensados por nós. A ebriedade de pensar, de criar, porque nós estamos arrebanhando esses seres para criar uma nova realidade. De associar-se à nossa criação à obra universal, de ser um com outros mais experientes. E isso acontece nos esplendores dos mares. Quanta vida numa gota d'água! Há seres com 1/1000 de milímetro dentro de uma gota d'água que tem mais de 9 trilhões de átomos, já com músculos, nervos, instrumentos de percepção, de locomoção, de nutrição, e com a força e a velocidade de um cavalo a galope, ele já persegue a sua presa nos abismos de uma gota d'água, o seu almoço para ser incorporado. Então, nos esplendores do mar, onde uma gota contém o oceano inteiro. E do céu estrelado. Imagine você conversando com as estrelas, como Miramês nos ensina a fazer a oração às estrelas, e trocando informações, e que sabe, fazendo por merecer um dia estar em outra estrela. Majestade dos cimos, dos mais altos planos dessas dimensões que nós estamos observando, tanto nos esplendores dos mares
etc. Perfume das florestas, melodias da terra e do espaço. Então, perfumes são seres que compõem essas fragrâncias das florestas. É a essência consciencial da própria floresta. Melodias da terra. A terra está cantando, ofertando o que se há de melhor nela. E o espaço também está fazendo isso. Vozes do invisível que falam no silêncio da noite. Quando tudo está em silêncio, a gente ouve vozes que não ouvia durante o dia, por conta do barulho. Vozes da consciência, da nossa própria consciência, quando silenciamos, que é o eco da voz divina, a partir do reino de Deus em nós, onde moreja Deus e o Cristo também. Tudo é ensino, revelação para quem sabe ver, quem tem olhos de ver, quem sabe escutar, quem tem ouvidos de ouvir, quem sabe compreender que tudo é um e múltiplos também, que sabe pensar e, ao mesmo tempo, se permitir ser pensado por alguém maior. E sabe depois agir, que é o mais importante, na finalização. Agora constará na 10ª edição. Depois, acima de tudo, a visão suprema, a visão sem formas, o pensamento incriado, verdade total. Harmonia final das essências e das leis, desde o fundo de nosso ser até a estrela mais distante. Liga tudo e todos em sua unidade resplandecente. E aqui também vai estar, vamos ler aqui primeiro. É a cadeia de vida que se eleva e desenrola no infinito, escada das potências espirituais que levam a Deus os apelos do homem pela oração e trazem ao homem as respostas de Deus pela inspiração. Então veja, depois de tudo o livro que nós aprendemos a ler de nossa trajetória vivida e noções do vir a ser, do que seremos, depois de tudo isso, dessa harmonia, com os esplendores de tudo quanto existe, então acima de tudo, a visão suprema, agora de entender o próprio Criador. A visão sem formas, porque agora Deus é tudo. Ele não tem forma alguma e se expressa por todas as formas. Só que agora, a visão sem forma, eu entendo a essência do ser. O pensamento incriado, eu vou entender esse ser incriado. A verdade total, que é Ele. Harmonia final das essências e das leis, que desde o fundo de nosso ser até a estrela mais distante, liga tudo e todos em sua unidade aqui, com S maiúsculo, que é a unidade divina, e aqui com U maiúsculo, resplandecente, que é o próprio arquiteto, a suprema sabedoria. Então, a harmonia final, o Senhor, o ser dos seres, a harmonia final das essências e das leis, porque ele é a síntese. Leis nele, em plano menor, são os Cristos, até chegar a nós. E nós somos leis para quem nos antecede. Então, desde o fundo de nosso ser, a superconsciência, você pode imaginar o abismo também, até a estrela mais distante, liga tudo e todos, a consciência divina, em sua unidade resplandecente. Somos um nele e com ele. É a cadeia de vida
nele imanente, que se eleva e desenrola no infinito, no Supremo Arquiteto. Escada das potências espirituais que levam a Deus, o ser dos seres. Vai levar o quê? Os apelos do homem pela oração, pelo que nós estamos fazendo, que a oração mais perfeita é a nossa ação. Ou quando usamos tudo o que temos e buscamos a inspiração, como nós falamos agora há pouco. E vai trazer dele, o Supremo Arquiteto, ou de seus emissários, para nós, os homens, as respostas pela inspiração, quando a gente sabe silenciar, após ler o que já somos, almejando o que seremos, nunca nos faltará essas diretrizes. Mais uma etapa, agora o ser integral. A nossa integração em maior grau nesses seres que compõem o todo, ou em Deus. No seu conjunto, esses fenômenos demonstram que, além do nível da consciência normal, que é o que nos encontramos, fora da personalidade comum, que somos nós, existem em nós planos de consciência, camadas ou zonas dispostas de tal maneira que, em certas condições, se podem observar alternâncias nesses planos. E isso vocês estão observando aqui, ao vivo e a cor, isso acontecer aqui no estúdio, que isso é o que acontece conosco. Então, no nosso conjunto, como seres imortais, esse fenômeno demonstra que, além de nossa consciência normal, que somos nós, o conhecimento que temos individualmente, como alma encarnada, fora de nossa personalidade comum, de nossa totalidade aqui no plano físico, existem em nós planos de consciência, no todo que somos, a soma de todas as nossas vivências. Camadas ou zonas dispostas de tal maneira que, em certas condições, se nós criarmos essas condições, primeiro dando o máximo de nós para receber essas informações, e o melhor, se podem observar alternâncias de planos. A cada hora vocês percebem um ser nos conduzindo a cada tela às vezes, e às vezes um todo. Vê-se então emergirem e manifestarem durante um tempo atributos, faculdades que pertencem à consciência profunda, mas que não tardam a desaparecer para volverem ao seu lugar e tornarem a mergulhar na sombra e na inação. Então vamos lá. Vamos ler de carreirinha aqui. Então, no seu conjunto, esses fenômenos demonstram que, além do nível da consciência normal, fora da personalidade comum, existem em nós planos de consciência, camadas ou zonas dispostas de tal maneira que, em certas condições, se podem observar alternância nesses planos. Eu perguntar para a Aline, às vezes você, ao dormir, foi deitar, estava lá um esposo X, no outro dia amanheceu Y, às vezes melhorzinho, às vezes piorzinho, isso acontece. Basta você perguntar para a Vilma que ela vai te falar. Vamos lá. Então, vê-se então emergirem e manifestarem durante um certo tempo. Agora vai depender de nós estar atentos, absorver isso e depois ampliar. Então, vai manifestar atributos por certo tempo, faculdades que pertencem à minha consciência profunda, o Deus e o Cristo em mim. Mas que não tardam esses conteúdos a desaparecer aqui do meu consciente para volverem ao seu lugar de origem e tornarem a mergulhar onde? Na sombra,
se eu criei as condições negativas e na inação. Porque se voltar para a superconsciência, não vai nem ser sombra, vai voltar para a luz, é o que ele pediu para acrescentarmos, vai voltar para a luz ou para um dinamismo muito mais vasto do que aqui. Só vai voltar para a sombra aquilo que veio, nós criamos a perturbação, veio, eu fiquei enfurecido. Você vai deitar num estado, dependendo do que acontece durante a noite, para onde nós fomos, a gente volta mais primário. E se eu resolvo as coisas por aqui, vai voltar para onde vieram. Se eu não promover isso, transformar sombra em luz, porque a sombra é fundamental em nosso processo de individualização e iluminação consciencial na nossa própria trajetória, conforme Joana de Ângeles. Vai ficar também em nosso inconsciente, como sombra, parecendo que está inativo, só que não está, segundo Manuel Filomeno de Miranda. Permanece vivas e atuantes essas personagens também, mesmo sendo primárias, então não se enganem. Sigamos. Há em nós uma espécie de reservatório de águas subterrâneas, donde, em certas horas, rompe e sobe à superfície, uma corrente rápida e em ebulição. Mais uma vez, depende das condições. Então, há em nós uma espécie de reservatório de águas subterrâneas. Pode estar em nosso subconsciente, em nosso inconsciente ou em nosso superconsciente. Donde em certas horas, dependendo do que eu estou fazendo ou do que eu quero fazer, se nobre ou não, vai romper o véu entre o consciente e o inconsciente, o consciente e o sub, ou o consciente e a superconsciência. E vai subir a nossa superfície, a nosso consciente, uma corrente rápida, principalmente se for intuitiva. Se for negativo, pode não ser tão rápido assim. Vai vir essa corrente rápida e em ebulição, querendo iluminar-me se eu criar as condições. Os profetas, os mártires de todas as religiões, os missionários, os inspirados, os entusiastas de todos os gêneros e de todas as escolas conheceram esses impulsos surdos e poderosos, que nos têm brindado com as maiores obras que hão revelado aos homens a existência de um mundo superior. Quantos seres já fizeram isso? Nos provaram isso. Leon Denis é um exemplo vivo disso. Essas manifestações sublimes de sua ou de outras consciências, porque ele nos mostra, e nós já mostramos isso em aulas anteriores e vamos mostrar posteriormente, que ele eleva-se dentro de um propósito enobrecedor, é fecundado pela mensagem, volta para o plano físico, materializa em livros ou em obras, e muitas vezes para ser caluniado, difamado, dependendo das informações. E isso se deu com os profetas, com os mártires, porque quando falamos de mártires, morreram, como Joana de Ângeles, morreu queimada. Os profetas todos foram mortos, e outros mártires de todas as religiões. Os missionários, Martin Luther King, que acabou sendo um mártir, foi também Mahatma Gandhi. Os inspirados, quantos seres, os entusiastas de todos os gêneros e de todas as escolas conheceram esses impulsos surdos, que às vezes vêm como se do nada, mas eu criei as condições, e poderosos, que nos arrebatam mesmo, que nos têm brindado esses mestres com as maiores obras que revelaram aos homens e mostraram a existência de um mundo superior, porque como criar... Vou dar um exemplo. Vivaldi, numa tarde, compôs as 4 estações, a obra As 4 Estações, para dar de presente para um amigo que ia casar. Numa tarde, uma obra que precisa, às vezes, 600 músicos ou musicistas altamente qualificados para executar essa pauta. Como pode? Beethoven, mesmo surdo,
ouvindo com a alma, direto de outra consciência e sendo um instrumento fiel, principalmente a sonata ao luar. E vamos aprofundar mais um pouco. Agora com outra temática, mas o mesmo assunto que nós já vimos. O nosso eu ordinário, superficial, que somos nós, a personalidade normal, limitado pelo organismo psicobiofísico, não parece ser mais do que um fragmento de nosso eu profundo, a superconsciência, a totalidade. Neste eu profundo está registrado um mundo inteiro de fatos, de conhecimentos, de recordações referentes ao longo passado da alma. Vamos ficar só com essas duas telas por enquanto. Então, nosso eu, você, está aqui na superfície, limitados pelo organismo. Às vezes parece que o corpo nos prende. Temos dificuldade de pensar, de sentir, falar e agir. Não parece ser mais do que um fragmento do nosso eu profundo, desse todo, com quase a idade do universo, a soma de todas as nossas experiências. Então, nesse eu profundo está registrado um mundo inteiro de fatos e de detalhes que nós construímos através dos milênios. Conhecimentos, recordações referentes ao longo passado das almas que compõem esse eu profundo. Há em toda a alma humana dois centros, ou melhor, duas esferas de ação e expressão. Uma delas circunscrita à outra, manifesta a personalidade, o eu. Essa somos nós. Essa é a parte do ego em nós. Com suas paixões, suas fraquezas, sua mobilidade, sua insuficiência. Enquanto ela, ou ego, for a reguladora ou regulador de nosso proceder, temos ou teremos a vida inferior semeada de provações e males. Então, nós temos duas zonas em nós. O self, o ego. O self é o que já promovemos noutras etapas e agora nos dirigem, ou tudo que promovemos agora que nós construímos. E a parte do ego, ou sombra e luz, se você preferir. Então, há em toda a alma humana que somos nós, dois centros, ou melhor, duas esferas de ação e expressão. Uma delas circunscrita à outra, está intimamente conectada. Ela manifesta a personalidade, o eu menor, com suas paixões, suas fraquezas, sua mobilidade, sua insuficiência. Enquanto o ego for o regulador, a sombra for a reguladora de nosso proceder, teremos uma vida inferior semeada de provações e males, porque são ilusórios os conteúdos que este setor ou essa faceta, mesmo sendo nobre, porque necessitamos da sombra para transformar em luz, do joio para transformar em trigo, mas ele não pode nos puxar para trás. A outra, interna, profunda, imutável, é ao mesmo tempo a sede da consciência, a fonte da vida espiritual, o templo de Deus em nós. O que construímos, onde? Com esses conteúdos, com eles enobrecidos. Então não foi outra coisa que usamos para a construção da superconsciência e agora somos uma fração que encarnamos outra vez. Nós temos como referência essa fonte interna, profunda, imutável, porque lá somos imortais e ao mesmo tempo ela é a sede da nossa consciência, porque é a superconsciência, a fonte da vida espiritual, o templo ou reino de Deus em nós, o que é considerado imortal ou o patrimônio que ninguém consegue nos tirar. O ladrão não rouba, a traça não corrói e assim por diante.
É somente quando este centro, aqui da sombra do ego, ou melhor, é somente quando esse centro, o interior, quando este centro de ação e de expressão lá, dominar o outro aqui, periférico, sombra, quando essa luz dominar a sombra, quando suas impulsões nos dirigem, quando nós nos permitirmos ser conduzidos pela luz interior, que se revelam nossas potências ocultas e que o espírito se afirma em seu brilho e beleza. Só que nós temos que aprender a ler esses livros ocultos, o que fomos, o que estamos, o que seremos, e aqui é o que seremos. Então é somente quando nós nos permitirmos ser conduzidos por esse trem, que é esse centro consciencial, a superconsciência, que por intermédio dela, expressando por nós, nós vamos dominar ou ser dominados por ela, ser conduzidos. Já não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Quando seus impulsos ou suas impulsões nos dirigirem, que nós vamos ver, revelar as nossas potências ocultas desse espírito imortal que nos anima, e nós vamos afirmar em nosso brilho e beleza, ou manifestar todo o seu brilho, toda a sua beleza, e ser um com ele em sua realidade imortal. É por ele, por esse centro profundo, que estamos em comunhão com o Pai que habita em nós, por intermédio do centro coronário, segundo as palavras do Cristo. Com o Pai que é foco de todo amor, o princípio de todas as ações. Então, somente lendo agora o livro oculto no âmago consciencial do ser, agora por ele, nós vamos estar em comunhão com o Pai, o arquiteto cósmico, que habita em nós, porque ele está dentro de nós, o reino de Deus está dentro, Deus e o Cristo também, então. Ele está inteiro na menor partícula que somos nós. Com o Pai que habita em nós, segundo as palavras do Cristo, com o Pai que é foco de todo amor, princípio de todas as ações, de todas as coisas criadas ou incriadas. Agora, muitos aceitam a obra de Leon Denis como o apóstolo do Espiritismo, mas quando ele vai psicografar Allan Kardec, aí não vale, aí não pode, sendo que ele é uma fração do mesmo. Hippolyte Léon Denis Zar Rivail. Mas aqui ele psicografou na obra O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. Existem além dos planos formados pelas criaturas, de acordo com a sua evolução através da sua própria vida, uma esfera inteiramente vibratória, sem limites, que mergulha na imensidão do universo, mas que não é sentida a não ser a partir de uma certa evolução. Então aqui Kardec, por intermédio de Leon Denis, mostrando, testificando o que ele já tinha canalizado. Então existe, além dos planos formados pelas criaturas que nós já conhecemos aqui no mundo tangível e de outras dimensões, de acordo com a nossa evolução, através da nossa própria vida, uma esfera inteiramente vibratória sem limites, se promovermos o que está aqui e desapegarmos de tudo que está aqui. E nós podemos mergulhar nessa imensidão do universo, mas que não é sentida senão a partir de certa evolução. Nós precisamos fazer isso acontecer após ler e entender a nossa origem, compreender a nossa natureza e promover-nos para a real destinação. Essa esfera vibra e a criatura terrestre que dela saiu a percebe ainda sob a forma de vibrações da consciência no eu interior. Agora aqui o eu profundo. Então, se aprendermos a mergulhar nesse livro oculto em nós, então essa esfera vibra e a criatura terrestre
que dela saiu, porque nós somos uma fração dessa consciência macro, percebe ainda sobre a forma de vibrações de consciência, as intuições, no eu interior, por intermédio do centro coronário. Nós vamos perceber tanto o arquiteto cósmico e nós, alma, perceber a nossa arquitetura íntima. As vibrações do grande foco estão em comunicação com a consciência, e quando essa última é desenvolvida, o sentido místico o é igualmente. Isso acontece em razão direta da evolução da consciência. Então não há outro caminho. Então as vibrações do grande foco, que é Deus, o ser dos seres, ou de nossa consciência como nossa totalidade, estão em comunicação com a consciência. Então as vibrações do grande foco estão em comunicação com a consciência, a nossa consciência macro, a consciência profunda. E quando essa última, a nossa consciência profunda, é desenvolvida, iluminada e expandida, ou até a nossa consciência individual, o sentido místico o é igualmente. Aí eu vou entender tudo na criação de acordo com o meu tamanho evolutivo. E isso acontece em razão direta da evolução da consciência de nós como consciências imortais. Então, o grande foco vibratório anima todo o universo e, de grau em grau, cada ser recebe as inspirações e as impressões diretas do foco que, na Terra, vós chamais Deus. Allan Kardec, aqui na obra de Leon Denis. Então, o grande foco, que é o Senhor Supremo, anima todo o universo, e de grau em grau ele vai descendo em escalas, comunicando com todos os seres. Cada ser recebe as inspirações, inicialmente, e também as impressões, essas impressões diretas do grande foco. Inspiração é uma coisa e gravar em nós alguma coisa é outra coisa, é muito diferente. Então, diretas desse grande foco, na Terra, nós chamamos de Deus, que grava alguma coisa, fica impressa em nós ou nos inspira. Etapa final, exame de consciência e a introspecção. A alma é uma emanação, uma partícula do absoluto. Isso já falamos. Aí você entende a alma como o princípio inteligente do universo, como já falamos, ou como nós, já individualizados. Somos uma emanação, na realidade, emanação, uma partícula do absoluto, porque emanar é de mim para você. Emanar é dentro de mim, sem sair para você. Como não existe outro Deus, nele a alma é uma emanação, uma partícula do absoluto. A alma é o princípio inteligente, aqui como espírito com E minúsculo, centro de força, foco da consciência e da personalidade. Só que agora nós vemos lá o princípio inteligente unindo-se com mais... Porque aqui é a diretriz, ali ela é o princípio da inteligência. Só que ela vai avançando e chega a ser o centro da força. A parte mais nobre quando individualizada. Ela já é um foco da consciência. É outra coisa. O foco da nossa consciência individual e até da superconsciência. E da personalidade, que ela é o centro da personalidade. Só que já avançou bilhões e bilhões de anos nessa trajetória. Suas vidas têm por objetivo a manifestação cada vez mais grandiosa do que nela há de divino. O aumento do domínio que está destinado a exercer dentro e fora de si, por meio de seus sentidos e energias latentes. Então, agora vemos que as nossas vidas têm como objetivo a manifestação cada vez mais grandiosa do que temos em nós de divino, daquele centro interior, do âmago de Deus, do reino de Deus em nós. Então, o aumento de nosso domínio, que está destinado para que possamos exercer dentro, completo domínio, e fora de nós,
por meio dos nossos sentidos psicobiofísicos e de nossas energias latentes e inatas também, que está à nossa disposição. E como vamos fazer isso? Podemos alcançar ou pode-se alcançar esse resultado por procedimentos diversos. Quais? Pela ciência, pela meditação, pelo trabalho ou pelo aperfeiçoamento moral. Qual você escolhe? O melhor procedimento é utilizar todos esses modos de aplicação e completá-los uns com os outros. Porém, o mais eficaz é o exame de consciência e a introspecção. Por isso, nós podemos alcançar todo esse aumento de domínio, conduzir tudo isso de maneira nobre, usando a ciência ou a filosofia para estudar, a ciência para comprovar, a meditação para entender, o trabalho para fazer acontecer, ou o aperfeiçoamento moral, um melhor uso das inteligências somadas, intelectiva, emotiva e espiritual. Agora, o melhor procedimento é utilizar todos esses modos de aplicação. Quais os que ele citou aqui? Ciência, meditação, trabalho e aperfeiçoamento moral. E completá-los uns com os outros. A ciência com o aperfeiçoamento moral. Vamos lá, completá-los uns com os outros. A ciência com a meditação, o trabalho com o aperfeiçoamento moral. Então, nós vamos completá-los uns com os outros de acordo com o que nós vamos fazer. Porém, o mais eficaz é o exame de consciência e a introspecção. Eu faço um autoexame e vou mergulhando na minha essência consciencial e busco direto da fonte algo que me intui, ou uma inspiração, ou uma impressão do Supremo Arquiteto para a minha realidade. Acrescentamos o desapego às coisas materiais, a vontade firme de melhorar a si mesmo, a união com Deus em espírito e verdade. E veremos que toda religião verdadeira, toda filosofia profunda encontra aí sua fonte e se resume nessas fórmulas. Então, como vimos, ele acrescenta o desapego às coisas materiais. Desapego não é você dar as suas coisas, é não deixar que elas te dominem. Então, o dinheiro foi feito para você usá-lo para promover o progresso, não que ele te escravize. Assim como seu carro, sua casa. Você não vai doar sua casa, seu carro e ficar no relento. Não é isso. É não deixar se escravizar pelas coisas materiais, mas promovê-las, colocá-las a serviço do progresso. Então, a vontade firme de melhorar a nós mesmos. A união com Deus em espírito verdadeiro. Antes chamava em espírito e verdade. Hoje é em espírito verdadeiro. Ver Deus em tudo e em todos. E veremos, se assim agirmos, que toda religião verdadeira, que o amor resume de forma completa a doutrina do Cristo, de Deus, toda a filosofia profunda encontram aí, e toda a ciência também, todas as artes, a sua fonte, e resumem essas fórmulas que ele citou, além das 4 fundamentais: o desapego, a transformação de si mesmo, a união com Deus e assim por diante. E essa foi a aula de hoje, ou mais uma etapa do pensamento de Leon Denis. E aí, o que você achou? Eu gostei e estou gostando, que a cada hora nós entendemos novas realidades desses ensinos que já foi visto, revisto, trivisto, e a cada hora, a cada momento, vemos coisas novas. Gratidão a vocês, imensamente grato a Aline Gonçalves, que nos conduz até vocês, as empresas e emissoras parceiras, todos os corações solidários e fraternos, enfim, a tudo e todos que, em nome do Cristo, em nome de Deus, nos auxiliam nessa imensurável jornada. Então, nós estamos
hoje, dia 3, a próxima etapa, dia 10. E nós temos para ofertar para vocês, além desse banquete divino, amanhã, em meditação à luz do dia, nós temos o programa 7 da segunda temporada, um dia personalizado, que você pode programar todinho para você. De preferência, o melhor de todos os dias, sempre fazer essa programação. No dia 6, na quarta-feira, em Exemplo Não Nos Falta, da quarta temporada, a reapresentação do programa de número 11, Edificação dos Pensamentos. É como se um completasse o outro. Sempre às 20 horas, na segunda e quarta. No Despertar Necessário, às 20h30, a presença é de Marco Aurélio. Os degradados filhos de Eva é a temática. Está imperdível, porque foi gravado especialmente para você, porque estamos em viagem. Então, no próximo domingo, dia 10, vamos dar continuidade e nós vamos mostrar mais essas manifestações, seres que passaram por elas, e a obra também Leon Denis as fez na prática e viu acontecer as suas maravilhas. Por exemplo, uma jovem senhora que tinha dores dilacerantes. E ela crochetava de forma até mais simples, e intencionando cessar aquela dor e desejando mudança, ela parava um pouquinho. De repente, um outro ser do seu mesmo ser, da sua própria consciência, manifestava, e agora sem dor, crochetando mais perfeito, lembrando de tudo que a outra fez até então e de tudo que ela trouxe, e a outra não lembrava senão do que ela fez e nada sobre essa. Daqui a pouco ela deixava as impressões, algo impresso nessa consciência que, após ela retomar, ela já estava mais aliviada, mais tranquila. E nós podemos fazer isso na prática. E fazemos isso pessoalmente todos os dias, todos os momentos. Está à sua disposição, já se encontra no YouTube, a 11ª parte da Evolução do Pensamento de Joana de Ângeles. E na sequência, nós prometemos colocar os estudos com a Adriana Rochas, do Telegram. Nós vamos passar esses estudos para a sexta-feira. E você já percebeu isso na última sexta-feira. Então você já viu os primeiros estudos acontecendo com a Adriana Rochas. Na sexta-feira, as palestras, nesse ciclo de palestra também, tudo na sexta-feira a partir de agora. Para não ficar longe essas etapas aqui, porque assim que termina Joana de Ângeles, vai começar a primeira etapa de Leon Denis. E assim como o Davi Ascenso vai reprisar toda a série de Joana de Ângeles, já também disse que vai reprisar a de Leon Denis, a de Miramês, a de Ramatiz, a de Pietro Baldi e tantos outros. E todos aqueles que se interessarem, todas as emissoras parceiras, fiquem à vontade para fazer o mesmo. E no próximo sábado, dia 9 de setembro, às 20 horas, começaremos a transmissão, como nós já falamos, da série Leon Denis, só para frisar. E as palestras e estudos desenvolvidos durante as viagens e as participações nossas em outros estudos, sempre na sexta-feira, a partir da última sexta, agora. Os estudos sobre os elementais com a Adriana, por exemplo, serão o primeiro a ser colocado, foi colocado no dia 8. Será colocado no dia 8, melhor dizendo. Vai começar dia 8 com Joana de Ângeles sobre os elementais. Na sexta-feira passada, não lembro aqui porque eu estou gravando, por estar em viagem, não sei o que foi começado com quem. Então convidamos a todos para o
o próximo estudo no Telegram, dia 30 de setembro, às 17h30, onde nós vamos falar do saber. Então, querer, depois o saber, depois o amar. Então, para a temática, a página 248 e 249, do livro Despertar da Consciência, do Atma ao Anjo. As palestras que vai ser levado a efeito, na terça-feira agora, nós vamos estar ao vivo no grupo O Ser Integral, Dr. Jonas Moura, ao vivo, e depois será retransmitido na sexta-feira em nosso canal. Será às 19h30. É o grupo O Ser Humano Integral, corrigindo. Telefone para você saber mais informações é o nosso WhatsApp, 11 9 7444 0770. E no dia 7, vai ser transmitido a partir do Lex, Lar Espírita Casa do Samaritano, que fica na rua Monsenhor José Luiz Cortez, 3808, Santa Isabel. Lá nós vamos desenvolver a temática que vai ser passada pelo Instagram, depois será publicado no YouTube, e depois que eles fizeram as duas coisas, vamos pedir permissão também, assim como o Dr. Jonas, para trazer para sexta-feira em nosso canal. Dia 8 e 9 estaremos na 7ª jornada de Universalista do Delta do Parnaíba. O tema geral é autocuidado, autoconhecimento em momentos de aflição. Autocuidado, 2 pontos. O que nós vamos falar sobre o autocuidado? Autoconhecimento em momentos de aflição. Você está aflito, você se conhece esse livro oculto para resolver suas pendências. Então nós vamos, dia 8 e 9, estar à disposição daqueles que querem vivenciar na prática e às vezes o que estuda na teoria. E no dia 10 de setembro, estaremos na estação Aunilã, o dia todo lá com a nossa mãezinha espiritual Socorro Borges, que fica lá no povoado da Gameleira, próximo ao Riacho dos Cavalos, na zona rural. Ela é muito conhecida por ser uma extraterrestre com uma mandala magnífica no meio da floresta, comunicando e viajando nas naves espaciais. Fica a 64 quilômetros de Teresina. E qualquer coisa, entre em contato no nosso WhatsApp. Ela tem o contato do Jonas e mesmo lá no estudo do Jonas na terça-feira a gente já pode combinar quem queira ir daqui de Teresina e assim por diante. E o Crispim Lúcio vai estar conosco também. E provavelmente o nosso amado amigo Frei Valdemar também, que manifesta o nosso amado amigo Francisco de Assis. E no domingo, dia 24 de setembro, a nossa live será gravada, porque nós vamos ainda não conseguimos estar em 2 lugares ao mesmo tempo, visível e tangível, como Eurípides Barçanufo e outros. Nós vamos estar em Palmeira do Oeste, no Grupo Espírita Beneficente Maria de Nazaré, na Avenida Catanduva 112, falando do tema Alegria de Viver, Gratidão pela Vida e Esperança de Melhoras. A Cidinha Ávila é a responsável e o telefone é o 17 99752 6603. E depois falaremos da nossa participação na sexta-feira, 6 de outubro, às 20 horas, em Birigui, no Centro Espírita Raimundo Mariano Dias, na Rua Bandeirantes 183, no centro da cidade. E o telefone para falar com o Marcos é 18 98166 7896 e vai ser transmitido também ao vivo. Depois, a Semana Espírita de Alagoinha da Bahia, e a nossa terceira vivência, vocês já estão sabendo, e por conta do horário, ficamos por aqui. Aline Gonçalves, empresa e emissoras parceiras, Corações Solidários e Fraternos, NET espectadores. Deus nos abençoe a todos e nos faça sempre instrumento de sua doce e amorável paz. Namastê.
E mais uma vez, minha consciência está me lembrando para que você não esqueça de curtir, compartilhar, fazer seu comentário, tudo isso. O que é mais importante aqui no YouTube, por exemplo? Você se inscrever, se merecermos a sua inscrição. E depois da sua inscrição, o que é mais importante? Você disser que gostou ou não gostou. E depois disso, o seu comentário. E depois do comentário, você compartilhar o vídeo. Tudo isso faz com que o vídeo adquira relevância. E durante a própria live, ou naqueles instantes iniciais que você recebe o link, compartilhe, mesmo que as pessoas não vejam agora, você compartilhar com meia dúzia ou mais pessoas, nós vamos agradecer imensamente. Também em nossas demais redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Telegram, no Rumble, e PatriaBook e nas demais. Então ajude-nos a expandir essa mensagem, que ela chegue a mais pessoas. Vamos estudar junto, iluminando-nos com o conhecimento e libertando-nos do sofrimento na vivência desse conhecimento.